Servidores podem ter folga remunerada de até 5 dias durante tratamento contra o câncer. Deputados vivenciam o dia a dia de 25% dos brasileiros que têm algum tipo de deficiência. O Jornal da Alerj começa agora. Na semana de luta das pessoas com deficiência, deputados estaduais participaram de uma simulação para descobrir como é o dia a dia de 25% da população. Cerca de 50 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência. O deputado Tio Carlos e a deputada Ana Paula Rechuan saíram de seus gabinetes e foram até o plenário usando vendas nos olhos para sentir na pele como é a realidade das pessoas cegas. É uma experiência que eu vou levar para a vida inteira, é um momento de muita reflexão, porque a gente fala em inclusão, a gente fala em acessibilidade e a gente vive as dificuldades por essa hora e meia. Então eu quero aqui a admiração que eu tenho por todas as pessoas que apresentam uma deficiência. Posso dizer que a deficiência visual, pelo que eu estou vivendo nessa hora e meia, 2 horas, reputo de ser a pior delas. Enfim, porque a convivência com pessoas que a gente às vezes já conhece, que já nasceram sem visão, eu acho que ela aprende a conviver com todas as dificuldades. Mas a pessoa que fica sem a visão, já tendo enxergado, eu acho que é mais difícil ainda. Uma experiência de solidão muito grande, de você não ter luz, não ter, ver tudo escuro, né? Falta de equilíbrio, uma dependência plena, porque para eu fiquei cerca de 1 hora como deficiente visual e coisas simples como abrir uma porta e sair caminhando se torna muito difícil. Já o deputado Bruno Dauaire usou uma cadeira de rodas para fazer o percurso e entender como é difícil ser um cadeirante no Rio de Janeiro. Os poucos minutos que nós ficamos, na cadeira de rodas, a gente percebe a dificuldade, todas essas questões relacionadas também ao dia a dia, passa a ser momento de reflexão para a gente. Então, se eu pudesse receitar, eu receitaria que todos, independente da deficiência que experimente, mas deveria experimentar, porque poucos minutos fazem com que a nossa cabeça abra mais e a gente fique mais consciente com essa causa. Quem passa pela plataforma de obstáculos montada aqui na Praça 15 pode vivenciar as dificuldades enfrentadas pelos deficientes no dia a dia. Hoje, o estande recebeu a visita da bailarina Ana Botafogo e do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, que através do Circuito Rio Consciente experimentaram algumas sensações que fazem parte do cotidiano de quem não pode ver, ouvir ou depende de uma cadeira de rodas para se locomover. Se eu já era um cidadão consciente, agora me tornei mais consciente ainda. E o mais importante, acho que uma ação como essa deveria ser constante. Eu acho que a população precisa, passar por isso. A população precisa sentir na carne a dificuldade, até para respeitar, ao deparar com um deficiente na rua. As autoridades, a sociedade como em geral, os empresários da cidade, contribuírem, participarem disso. Isso é uma ação que todo ser humano tem que passar, vivenciar e contribuir. Olha, foi uma experiência muito interessante, aí que a gente vê como os deficientes ficam atados no dia a dia dessa vida, então que mais do que nunca eu tive a consciência que é necessário ter cada vez mais acessibilidade, e porque é muito difícil, porque tem várias coisas que acontecem, algumas mais difíceis, outras menos difíceis, mas é impossível se não tiver uma consciência e uma ajuda geral da cidade em relação aos deficientes, eles serão sempre segregados. A iniciativa é uma parceria da Alerj com o Rio Solidário e tem como objetivo promover o debate em torno das dificuldades encontradas pelos deficientes que vivem no Rio de Janeiro. O presidente da casa, Jorge Pisciani, disse que está estudando a possibilidade da ação se transformar num projeto itinerante, contemplando também outros municípios. Eu acho que isso aumenta a consciência da nossa população, com um número muito grande de pessoas que às vezes no dia a dia, na correria da luta diária de todos nós, a gente não se apercebe
das dificuldades que as pessoas têm, da falta de equipamento, de acessibilidade, que uma cidade do porte do Rio de Janeiro tem, imagine dos pequenos municípios. Nós queremos dotar, em parceria com as prefeituras e com o Rio Solidário, não só na conscientização, mas também na infraestrutura, dotar melhor nossas cidades de acessibilidade e respeito às pessoas deficientes. A jornalista Cláudia Souza alertou para a falta de solidariedade da população com os deficientes e disse que iniciativas como essas ajudam na conscientização das pessoas. A sociedade como um todo, ela pode olhar essa pessoa não pela deficiência, o termo até é um termo complicado, né? É um conceito complicado, mas olhar aquela pessoa como um ser humano, como outra qualquer, e que merece respeito, merece ser tratado com dignidade, com respeito e ser valorizado também. O que seria real? Tá? Qual seria uma forma convincente de sensibilização? E na verdade é a vida real. A vida real é o que convence, a experiência real é o que realmente vai fazer as pessoas entenderem essa dificuldade. Os parlamentares aprovaram nesta quarta um projeto que garante 5 dias de folga para servidores públicos que estiverem em tratamento de químio ou radioterapia. Acompanhe as informações do plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram as emendas à mensagem que autoriza o governo a contratar um empréstimo de cerca de 445 milhões de reais do BNDES. O valor vai ser aplicado nas obras da linha 4 do metrô, que tem a conclusão prevista para julho de 2016. O texto foi aprovado com emendas que garantem mais transparência no processo e mais controle da Alerj na aplicação dos recursos. Muitas emendas positivas, importantes, principalmente aquelas que exigem do poder público uma transparência maior no fornecimento de informações. Nós acolhemos as emendas, acredito que os deputados melhoraram o projeto com a apresentação dessas emendas e isso vai ser positivo. Nós temos a consciência da nossa responsabilidade. Trata-se do maior projeto de infraestrutura em andamento não no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil e na América do Sul, e nós entendemos que é a responsabilidade da Alerj e dos deputados estaduais acompanharem a aplicação dos recursos públicos, e nós vemos isso com muito bons olhos. À época, quando no início da obra não houve capacidade financeira para contrair os 3,5 bilhões e o Estado contraiu 3,1 bilhões. Com isso, esse empréstimo ele vem complementar, na verdade, os 3,5 bilhões necessários à obra de chegada do metrô da Zona Sul à Zona Oeste. Uma interligação importante para esse momento que o Rio de Janeiro está vivenciando das Olimpíadas e também a garantia, né, de que todos os equipamentos, os trens, já estão adquiridos, os trilhos estão sendo colocados e a obra vai seguir o seu cronograma e será concluída a tempo do Rio de Janeiro vivenciar este grande evento. Também foi aprovado o projeto dos deputados Luiz Martins, Geraldo Pudim e o Anderson Nogueira, que permite a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol e arenas esportivas. O texto prevê ainda que as bebidas devem ser servidas em embalagens de plástico ou copos de papel. A matéria segue para a sanção do governador. Com a redação final, anteriormente não podia beber nas arquibancadas, então foi liberada toda a arquibancada, os camarotes e áreas reservadas, desde a abertura do portão até o término da partida. Essas foram as alterações principais e vão colocar nos telões, né? É proibido venda para menor de 18 anos, se beber não dirija, se dirigir não beba. É um trabalho educativo. Essas foram as alterações. Agradecer nossos pares da importância da aprovação da venda de cerveja nos estádios e arenas desportivas, porque isso nós temos que lembrar, nós temos uma grande indústria no estado do Rio de Janeiro, que é a Ambev, os escritórios estão aqui, isso é geração de emprego e mais impostos. E o deputado Dica quer que o Estado ofereça gratuitamente a vacina antivírus respiratório Sinsical a bebês prematuros. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. E os servidores públicos que estiverem passando por tratamento contra o câncer, como radioterapia e quimioterapia,
fisioterapia, por exemplo, poderão ter direito à folga remunerada de até 5 dias consecutivos após a realização do procedimento. A proposta também foi aprovada e precisa da análise do governador para se tornar lei. E a deputada Daniele Guerreiro quer que o Estado priorize o repasse de recursos de convênios ligados ao meio ambiente às cidades que tiverem um Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Os conselhos devem fiscalizar a aplicação dos recursos, promover campanhas de conscientização à população e de vacinação e castração em massa, entre outros. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. O objetivo de criar, os Conselhos Municipais de Proteção e Defesa dos Animais, para que a gente possa evitar e discutir, planejar e criar projetos juntamente com a sociedade civil, que eu falo que é muito importante a participação da sociedade civil com o poder público. Diante disso, a gente incentiva, diante dessa lei, a que os municípios que não tenham criem esse conselho para que a gente possa expandir as políticas públicas relacionadas aos direitos dos animais. As agências bancárias podem ser obrigadas a ter um funcionário exclusivo para o atendimento de idosos nos caixas eletrônicos. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Nós temos recebido aqui pelo Alô Alerj uma série de denúncias de roubos de cartões, de senha de cartões ou até do próprio dinheiro de pessoas idosas. Então essa lei vem a proteger. Os bancos têm todas as condições, são talvez dos clientes que mais dá lucro aos bancos, que são aposentados, que deixam o seu dinheiro lá muitas das vezes sem render nada, Então é muito importante que os bancos dotem com especialistas que possam ajudar no manuseio das máquinas, dos novos equipamentos às pessoas idosas. E o deputado André Siciliano quer evitar fraudes cometidas por estelionatários contra familiares de pessoas hospitalizadas na rede de saúde privada do Estado. O texto prevê que qualquer tipo de cobrança só seja feita pessoalmente ao familiar indicado no prontuário do paciente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. As comissões de Educação e do Cumpra-se da Alerj vão acompanhar o funcionamento dos conselhos das escolas do Estado. O objetivo é garantir que esses conselhos não se tornem burocráticos, mas que discutam assuntos de interesse da comunidade escolar. A lei que criou os Conselhos Estaduais de Ensino é de 1997, mas só em 2014 foi iniciado um projeto piloto com 144 escolas. Hoje, todas as escolas da Secretaria Estadual de Educação e da FAETEC estão com os conselhos implantados, mas os desafios continuam. O grande desafio agora é o de fortalecimento, É que esses conselheiros compreendam toda a responsabilidade do seu papel, que se apropriem dos processos da escola, porque o que observamos muitas vezes é que os pais e os próprios alunos têm muita vontade de mudar, de construir uma escola melhor, mas eles desconhecem as possibilidades, as oportunidades, os recursos que as escolas recebem. Outra questão que foi levantada na reunião pelo Ministério Público é a inclusão nos conselhos dos alunos de unidades escolares de privação de liberdade. Para essas escolas, a SEDUC não fez a previsão da participação no conselho escolar dos estudantes ou dos seus responsáveis, quando esses estudantes também forem ainda menores de idade. É importante que a gente dê essa oportunidade e estimule até esse estudante a ter voz ativa nesse conselho escolar, sim. A superintendente Ana Valéria disse que a Secretaria de Educação vai iniciar encontros entre a administração penitenciária, o DEGASE e a Secretaria para definir estratégias para a participação dos alunos. Nós já estamos iniciando agora nesse mês de outubro esse movimento para a construção e definição dessas estratégias de participação desses alunos nos conselhos de suas unidades. Para o presidente da Comissão do Cumpra-se, os conselhos não podem ser burocráticos, mas têm que discutir temas que influenciam a vida dos alunos e professores. Eles têm que decidir temas que influenciam na vida dos alunos e professores, como a qualidade da gestão, do recurso, os salários dos professores, a evasão dos alunos, muitas questões. Além de discutir com as direções da Secretaria de Educação e da FAETEC, esses conselhos vão começar a funcionar
A partir de um certo momento, nós vamos poder visitar deputados da Comissão do Cúmplice, da Comissão de Educação, algumas reuniões desses conselhos para ver se realmente eles estão discutindo temas relevantes ou é assinar ata e abobrinha. Aí não dá. As obras de duplicação da linha Saracuruna-Gramacho estão previstas para 2016 e 2017. A informação foi passada pela Secretaria de Transportes durante a primeira audiência pública da comissão especial criada na Alerj para discutir questões relativas à ferrovia. O pacote de obras previstas para ampliar e melhorar a malha ferroviária de Saracuruna-Gramacho chega a 600 milhões de reais. O representante da Secretaria de Transportes diz que a expectativa é entregar essas obras em 24 meses. Então, os viadutos, as passarelas, quer dizer, todas as estruturas que nós precisaremos compor já estão nessas relações com o Banco Mundial. Esse dinheiro será utilizado em diversos outros escopos que estão sendo montados com o Banco Mundial para o tratamento de segregação de via e outras características que nós emblematicamente estamos dando o nome de segurança viária. Também a duplicação do trecho Gramacho-Saracuruna, que hoje é numa via singela e nós passaremos a ter 2 vias para operar os trens. A duplicação das linhas do ramal Saracuruna-Gramacho é uma reivindicação antiga dos moradores da região, que hoje tem que trocar de trem em Gramacho para seguir para a Central. Segundo o presidente da Supervia, a baldeação é uma medida provisória, que já reduziu os intervalos entre as partidas nas 2 estações. A solução de fazer essa baldeação em Gramacho nos permitiu fazer um circular Saracuruna-Gramacho, que tinha um intervalo de 40 minutos em média naquele trecho, passou a ter um intervalo de 17 minutos, e de Gramacho para Central, né, que era dependente da mesma forma nos 40 minutos, nós conseguimos colocar um trem a cada 10 minutos lá. Então isso melhorou em muito a circulação do ramal como um todo. Nós crescemos 30% a quantidade de passageiros ali. Eram 72 mil, passaram a ser quase 100 mil, 98 mil passageiros. Né? Além das adequações no trecho e dos investimentos já garantidos pelo governo, a Secretaria de Transportes também anunciou a possibilidade de 2 VLTs para atender aos usuários do ramal. É uma intenção que é adiantada de uma negociação com a Prefeitura de Macaé para a aquisição e a composição de 2 VLTs que se encontram hoje parados na estação principal da cidade de Macaé, para que nós possamos tentar recuperá-los, comissioná-los, para poder fazê-los percorrer o trecho, tanto Vilhamirim quanto Guapimirim. O presidente da comissão, deputado Zito, fez um balanço positivo da primeira audiência e destacou a importância de se investir no transporte ferroviário. A Supervia trouxe aqui os problemas e os avanços, também a Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro. Eu acho que nós avançamos e certamente nós queremos ganhar o tempo que nós regredimos, podendo trazer os VLTs até Vilhamirim, Guapimirim, esse nosso encaminhamento que temos feito, sempre para que o transporte de massa possa servir bem à população. Foi instalada na Alerj uma comissão especial para discutir o papel da mulher no esporte e na política. A presidência vai ficar com a deputada Marta Rocha. Essa comissão, ela quer comemorar a primeira partida de futebol feminino no Brasil e ela tem tudo a ver com os Jogos Olímpicos de 2016 e com as próximas eleições, lembrando que hoje nós estamos tratando a nível federal da reforma política. Então ela quer pautar no estado do Rio de Janeiro e em outros estados da federação. Ela foi instalada também, por exemplo, em São Paulo, no Distrito Federal, como está o papel da mulher no esporte, como está o papel da mulher na política. Então, ainda na primeira quinzena de outubro, nós vamos estar fazendo uma grande audiência pública, convidando parlamentares de diversos municípios e desportistas de diversas modalidades para uma audiência pública para instalar, assim, para o todo, né, para a população, essa comissão e para traçar o perfil do Estado do Rio de Janeiro para desenhar a participação da mulher na política e no esporte. Em audiência pública nesta quarta-feira, a Comissão da Criança, Adolescente e Idoso
anunciou que vai preparar um seminário para orientar conselheiros tutelares sobre guarda compartilhada e alienação parental. As palestras serão feitas em parceria com a Escola do Legislativo Fluminense. Uma das preocupações apresentadas durante a audiência foi o tratamento que juízes dão às leis em vigor. Não há opção para o juiz dizer que não concorda com a lei. Ou ela é constitucional e, portanto, válida no sistema, ou é inconstitucional e o juiz não aplica nesse fundamento. O juiz não pode gostar ou não de lei. Eu acho que isso é um princípio do Estado Democrático de Direito. Tem que entender que o juiz não pode se negar a cumprir uma lei existente. Quer dizer, a querer explicar a ele o que é a lei é simplesmente dizer que ele não está cumprindo o que ele deveria. A separação dos pais podem gerar problemas para toda a família. Como preservar as crianças? A gente tenta trabalhar informando famílias, trabalhando junto ao judiciário para que o tempo dos processos seja diminuído, para que os pais se informem, para que o foco, na verdade, seja a criança, o foco principal desses processos seja a criança. Isso é que é o mais difícil das pessoas entenderem. O diálogo entre as partes ajuda os pais e os filhos a entenderem a função da guarda compartilhada, sem a necessidade de um julgamento. Mas, às vezes, isso não é possível. A ideia nossa é, até com o novo Código de Processo Civil, propiciar, através de uma psicoterapia, que surja ao menos o diálogo apto a permitir o convívio saudável dessa criança com seus pais. É um outro foco. Então, o julgamento não é a prioridade, porque o julgamento é o mais fácil. O mais difícil é recompor esse diálogo para permitir que a criança tenha um desenvolvimento saudável ao longo do processo. Dia 4 de outubro vai se realizar a eleição dos conselhos tutelares. A preocupação é por qualificar essas pessoas, que vão ter contato direto com as crianças. E a gente vai também, através da Escola do Legislativo, preparar com o apoio aqui dos palestrantes, um seminário que nós vamos, Comissão da Criança e Adolescente, elege a Escola do Legislativo, vamos andar nas regiões do Estado do Rio de Janeiro, dando formação. A verdade é porque a eleição do Conselho Tutelar tornou-se hoje um trampolim para candidatos a vereadores, o cabo eleitoral de luxo do vereador. Então, nós precisamos ter a sensibilidade de quem está lá no Conselho, que será eleito, e com uma formação para que eles possam atuar na educação, na base ali no município, discutir a questão das crianças. Os conselheiros tutelares, eles precisam de fato ser preparados. Por quê? É o conselheiro tutelar que trabalha na ponta. É ele que faz é ele que está próximo da criança, é ele que está próximo da família e eles precisam de fato estar preparados para isso. Na audiência pública também foi debatida a campanha de esclarecimento para agentes do Estado quanto à prática da alienação parental. Precisa dar a formação para esses conselheiros, sensibilizar os agentes públicos, quer seja de todos os níveis, no município, no Estado e federal, e a lei estadual, ela, como eu disse, tem algumas limitações, mas a gente pode avançar muito na questão do esclarecimento, da publicização da Lei 12.318, na alienação parental e também na Lei da Guarda Compartilhada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.